direcionada a pastores. Mas, obviamente, que as igrejas aqui representadas, tenho certeza de não gostar, porque quando o Senhor fala aos pastores, é porque essa fala aos pastores tem uma mensagem direta para com a igreja, a qual o pastor vai trabalhar. No caso aqui, a igreja Fé, Esperança e Amor, e nessa semana completa 20 anos. Parabéns, igreja. Deus abençoe os irmãos ricamente. Que continuem nesta marcha da fé, marcha da esperança e marcha do amor. E agora, como o seu pastor ordenado, digamos, nessa marcha, eu creio que vai ficar mais animado. Não é verdade? Então, a palavra de Deus, pode passar o texto para nós, a palavra de Deus nos fala, lá na carta de Pedro, o próprio Pedro falando aos presbíteros. Vamos ler juntos? Mas ficar em pé, fica mais fácil? Vamos lá. Aos presbíteros, que sou também presbítero com ele, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar, apacentai o rebanho de Deus, que vai em vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por corpo e ganância, mas ânimo pronto, nem contendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançarei a incorruptível coroa de glória. 1 Pedro 5, 1-4. Vamos orar. Senhor, graças nós te damos por esta noite maravilhosa e graciosa que o Senhor tem nos concedido. Agora, Pai, faça com que o teu Santo Espírito cale a tua palavra profundamente em nossos corações e que possamos agora, Senhor, realmente cultuar o teu nome honrando a tua palavra e aprendendo um pouco mais de ti, porque nós sabemos que ela é martelo que esmiuça a penha, ela é espada que penetra profundamente em nossa alma, e que assim se faça neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sentados. De pastor para pastores. O pastor Pedro, ele admoesta todos os pastores, incluindo o pastor Jorge, incluindo também, obviamente. Ele diz: apacentai. Poderíamos dizer também pastoreai. Quem sabe se aplica também administrai, porque a palavra colocada no original pode ter as 3 aplicações e algumas outras. Isto é, cuidem do rebanho de Deus. Olha a ênfase. Cuidem do rebanho de Deus. Não é do pastor Jorge, não é de nenhum pastor, é do Senhor. Levem o rebanho de Deus para pastar. É claro que numa analogia, numa comparação, alimentem o rebanho de Deus, nutram o rebanho de Deus, descedentem o rebanho de Deus, protejam o rebanho de Deus, doutrinem o rebanho de Deus. É apenas uma introdução para essa colocação: apacentai. Quem está falando isso? É Pedro. Pedro, os irmãos sabem que o catolicismo considera Pedro como o primeiro papa. Obviamente que nós não entendemos assim. Mas Pedro teve um grande privilégio. O privilégio de ser um dos líderes, desde o início de sua chamada ao ministério pastoral. Mas ele deu uma fraquejada bem forte, não é verdade? Ele cometeu um pecado que eu acho que se um pastor hoje cometer, eu não sei, não é Paulo, mas talvez ele seja desligado da ordem. Ele negou o mestre 3 vezes, de uma forma veemente. Mas esse Pedro, ele aprendeu uma lição muito grande, uma lição sobre amor. Quando ele diz agora, ele está falando para nós, para os pastores e para a igreja também, tendo cuidado dele, você parece que está olhando um outro Pedro. Não é mais aquele Pedro
com ímpeto, que negou o Senhor, né? E negou de uma forma veemente. Não, parece que é outro Pedro. Mas por que é outro Pedro? Porque ele recebeu de Jesus uma lição muito interessante de amor. Logo após Jesus ter morrido, ter ressuscitado, e estando Jesus na praia, aguardou a equipe de pescadores que estava retornando de uma pescaria. Você gosta de pescar, não? Eu gosto. Eu fui convidado em Curitiba para pescar numa reunião da Donete, e alguém me disse assim: vamos pescar comigo, tem um barco sem gasolina e tal. Eu falei: que dia você vai pescar? Eu falei: no mínimo. Infelizmente, eu não posso pescar com você. Mas Pedro não quis nem saber. Jesus estava ainda no túmulo, né? Possivelmente era o final do sábado, início do domingo. No primeiro dia ele disse: vamos pescar? Vamos. E foram pescar. E aconteceu um fato interessante. Não pegaram absolutamente nada. Eu acho que Jesus olhou e falou para os pescadores: ó, pode ir para o outro lado, deixa esses pescadores de meia pataca aí, né? Tentarem pegar alguma coisa. Não pegaram. Na chegada, então, alguns historiadores, alguns comentaristas dizem que ali houve um milagre, porque Jesus já estava com peixe e pão, né, assadinhos ali aguardando eles chegarem. E os irmãos sabem que tem até uma história, né, a respeito de jogar a rede para pegar outros peixes e tal. Nós já conhecem a história. E Jesus então chama os discípulos à praia e diz: que vem cá, vamos comer um pouquinho. E então agora nessa conversa com Pedro, ele olha bem para Pedro e faz a primeira pergunta: Pedro, você me ama? O que você acha dessa pergunta que você fez para você agora? E Pedro disse: claro que eu te amo. O senhor sabe disso? Eu te amo. E ele então diz: apacenta as minhas ovelhas. Apacentai. Notem os irmãos que isso que Pedro está falando para nós, Jesus falou para ele: apacenta. Comeram mais um pouquinho de peixe e pão. Jesus olhou de novo e disse: Pedro, você me ama? Segunda vez. E ele disse: claro, Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sabes todas as coisas. E ele disse então: apacenta as minhas ovelhas. Comeram mais um pouquinho. E Jesus então repete a pergunta e diz: Pedro, você me ama? E ele então disse, bravo e triste, né? Característica de Pedro, chateado, disse: tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Há muitas interpretações aí nesse texto. Alguns comentaristas dizem que a palavra amor utilizada por Pedro foi filéu. A palavra amor utilizada por Jesus foi ágape ou agapau. Então aí tem um descompromisso de Pedro, digamos, em dizer: Senhor, tu sabes que eu sou teu amigo, eu gosto do Senhor. Mas Jesus está perguntando se ele amava a Jesus mais do que aqueles outros que estavam ali. E aí tem mais uma interpretação disso também. Alguns dizem que quando ele disse: você me ama mais do que esses outros, ele estava se referindo aos peixes. Mas tem lógica, né? Claro, as duas interpretações se encaixam. Por quê? Porque muitas vezes nós fazemos isso. Nós amamos mais o Senhor do que, aliás, amamos mais as coisas que nós gostamos do que o Senhor. De pescar, de comer. Tem gente que fica no churrasco e não vai na escola dominical. Por causa de uma pescaria, está cansado e não vai à noite. O outro gosta de comer uma pizza, também não vai. E assim cada um tem o seu gosto. E tem pessoas que torcem para chegar uma visita no domingo para poder não ir também. Irmãos. Mas esse Pedro agora, ele naquele dia aprendeu isso. Mas é importante, como calou profundamente essa pergunta no coração de Pedro. E quando no dia de Pentecostes, o povo estava zombando dos discípulos, dos apóstolos, dizendo: que língua é essa que estão falando e tal? Vocês estão todos bêbados. Opa, daí Pedro disse: opa, essa é a hora. E ele levantou e disse: não, eles não estão bêbados, isso é profecia. E ele faz a primeira pregação, uma pregação agora cheia de amor, cheia de compromisso, cheia de firmeza.
E ele então passa a pregar e as pessoas passam a se converter, e ali então ele se torna um presbíteros, um bispo, um pastor, alguém que defende o rebanho. Essa é a ideia quando ele diz: tenha cuidado dele. Pastor João é aquele que defende o seu rebanho em qualquer circunstância, e é aquele que também defende a fé em qualquer circunstância. Esse é o Pedro que agora está falando para nós, e ele então começa agora fazendo uma espécie de contraste, e ele diz: não por força. MacArthur diz que quando alguém quer dominar a igreja por força, é porque é preguiçoso. Ele diz: a primeira coisa que um pastor faz por força, que é que todo mundo faça, mas ele não, é porque ele é preguiçoso, não quer fazer. E muitas colocações são feitas aqui, mas eu gostaria de que nós ficássemos com uma parte positiva que diz: voluntariamente. Às vezes no exército, que serviu o exército aqui sabe disso, né? O voluntário, ele tem muitos privilégios. Às vezes não. Mas geralmente o privilégio é do voluntário. Quem é voluntário para limpar o banheiro? Quem serviu aqui sabe disso, não é eu? Ele sai de lá, às vezes ele limpa o banheiro, ele está descansado na semana. Deus está perguntando para mim e para você: quem é voluntário para pastorear? E Pedro diz: faça isso de forma voluntária. Então o pastor não pode fazer cara feia para pastorear. Ele tem que pastorear de forma voluntária, com alegria. Se ele precisar de limpar o banheiro, limpe assobiando. Limpe com um sorriso. Não limpe de cara feia. Esse é o conselho de Pedro, claro. Né? Poderia permanecermos um pouco aqui, né? Nem por torpe ganância. Tem uma palavra na língua grega que ela é, digamos assim, colocada como algo, como você é um mesquinho. Então essa palavra na língua grega, ela é uma palavra mais desprezível, digamos assim, né, para um pastor praticar, que é a ideia de ganância, é a ideia de querer dinheiro. Aí inclusive o William Barclay, ele faz algumas colocações no comentário dele, e diz assim: existem determinados pastores ou líderes que são tão gananciosos, né, que querem se aproveitar do rebanho para ganhar dinheiro, que é comparável àquela pessoa que, quando chega uma visita, ela come o dobro antes da visita comer. Que é para não deixar a visita comer tudo aquilo da sua comida e não sobrar. Né? Ainda essa mesma pessoa, ela, na época lá do Novo Testamento, existia uma medida para se medir cereais. Então o mesquinho, ele fazia o fundo do caixote da medida, né, mais alto do que o normal. E ainda passava, né, uma ripa por cima daquele cereal para tirar o excesso de cima. Ainda diz o Lembarco que esse mesquinho, ele vendia o vinho, mas colocava água para aumentar. E ainda diz que esse mesquinho, ele luta para não pagar passagem para algum lugar. E quando ele entra dentro do ônibus, do avião, ele vai conversar com seus colegas para ele prestar dinheiro. Pedir dinheiro emprestado. Então essa é a ideia do pastor mesquinho, né? É aquele que realmente pastoreia o rebanho interessado em ganância, em ganhar dinheiro. E parece que isso não é do nosso tempo, né? Então cada um, né, que consulta os seus botões. Mas de ânimo pronto. Quanto a igreja for me pagar? Eu convidei uma pessoa que ele me ligou de volta no convite e ele disse assim: pois é, eu dei uma consultada aqui e eu vi que Patra Velha tem apenas 20 mil habitantes, que a igreja, né, na época tinha 50 e poucos membros. Não está de acordo com o meu padrão. Irmãos, esse é o famoso mesquinho, verdade? Quando nós confiamos no Senhor sem mesquinhez, o Senhor nos dá muito para nós administrarmos. Agora, quando a pessoa é mesquinha, administra miséria e morrerá na miséria. Essa é a, né? Então, Pedro está dizendo: de ânimo pronto. Ele diz ainda: nem como tendo domínio sobre a herança de Deus.
que é a igreja. Né? Aí nós temos aí um escritor chamado Milton, que diz que o diabo, ele saiu do céu, sabe por quê? Porque é mais fácil ser poderoso no inferno do que um servo no céu. Então tem gente que diz assim, não, essa igreja agora eu não largo mais. Eu vou ficar com ela no resto da minha vida. E só se muda estatuto, faz uma série de papagaiadas para poder permanecer ali. Fica orando para o Senhor ainda abençoar, para ter bastante dinheiro, porque domina a sua herança do Senhor. Não. A palavra de Deus diz que nós somos assim como o que, chamado cleros, o cleros, e é aquele que o Senhor escolhe para dar a grade que Ele escolheu para você. Não é que você escolhe. Tendo cuidado dele. Só dois, viu? Sei que vocês estão cansados. Conscientes de que também sois pastoreados. Quase nenhum pastor, digamos, da nossa época parece que tem essa consciência plena. Não vou dizer da nossa denominação, porque tantas coisas têm sido praticadas por pastores e parece que Jesus, o sumo pastor, não existe. Mas é um grande engano, porque nós também estamos sendo pastoreados pelo sumo pastor, pelo sumo presbítero, pelo sumo ancião, pelo sumo bispo, como se queira, né? Que é Jesus Cristo. E parece que faz tempo que ele é pastor, não é? O salmista já dizia: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aí nós sabemos que Jesus Cristo, né? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E antes que Abraão existisse, Jesus já existia. E ele então agora é o sumo pastor, o supremo pastor, aquele que realmente não pastoreia por um pouco de tempo, não, ele pastoreia por toda a eternidade. E o pastoreio dele é a junção de todas as igrejas locais. E nós então assim nos tornamos subpastores, isto é, abaixo do supremo pastor. E ele tem a incorruptível coroa de glória. E o apóstolo Pedro, mais uma vez, teve uma experiência aqui no Monte da Transfiguração. Mas quando ele teve o grande privilégio de receber, digamos, uma visita, né, no monte do Senhor falando: esse é o meu filho amado, a ele ouvi, de Jesus Cristo se transfigurando, de Moisés e de Elias. E ele ficou aturdido, atordoado. Queria até construir tenda para morar lá em Salomão. E ele sabe o que está dizendo. Ele diz: esse Jesus, esse sumo pastor, ele tem uma coroa incorruptível de glória, né? Ele tem uma vitória, ele tem algo importante para nos dar, para nos oferecer. Olha a importância do pastor. Pastor, você que está aqui, Jorge, você é importante. Há uma coroa guardada para você. E o Senhor, o sumo pastor, trará. Viu, Silvana? Isso é de suma importância, né? Porque a esposa do pastor, o filho do pastor, né, Natan, por aí, né, Natan? Cadê? Já está dando por aí, né? Então, é de suma importância, porque eu creio que a esposa, né, é o grande reforço que o pastor tem para realmente ter força para continuar a sua obra. Viu, mulher? Muito interessante isso. Porque realmente é ruim quando a mulher é como aquela mulher lá de Provérbios, né? Como uma goteira numa lata. Tam, 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 tam. O pastor já chega, calma, estou preparando o sermão aí. Verdade? Não, ela precisa ajudar o pastor na sua luta. Sabe por quê? Porque o diabo não quer que o pastor vá pregar. E ele arranja um monte de coisa antes de você ir para a igreja. A irmã Silvana estava falando isso aqui, né? Nessa semana o pastor foi difícil, mas não dava nada certo. Tá? E para mim também foi. E eu sei que para os irmãos também. Mas nós temos a vitória, porque o Senhor é vitorioso. E Ele realmente está para nos dar. Por último, o que virá para coroar. Eu não me imagino coroar. Olha o Jorge se coroado, os pastores aqui coroados. Eu prefiro olhar Jesus coroado como Rei dos Reis,
é o Senhor dos senhores. E ele, então, Pedro está dizendo: olha, em nome do sumo pastor, em nome daquele que tem a coroa da incorruptível de glória, aquele que virá para coroar, em nome dele, apacentai, pastoreai, liderai, administrai. Faça isso, porque eu estou tendo essa grande experiência. Após Pedro ter aquela experiência com Jesus Cristo, Jesus olhou para ele e falou assim: Pedro, quando você era mais jovem, você andava por onde você queria, por onde você dava vontade, mas logo que você for velho, você vai ser conduzido por outro, e você vai para um lugar onde você não vai querer. E segundo as Escrituras, ele estava dizendo para Pedro que Pedro iria ser martirizado, iria morrer como mártir. E a tradição nos diz que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque não quis ser crucificado do jeito que o Senhor falou. Esse é o Pedro que está dizendo para mim e para você hoje: apacentai. Mesmo que você tenha que morrer por Jesus, apacentai. Aceitando a manifestação do pastor Pedro, apacentando o rebanho de Deus, sendo cuidado dele, voluntariamente, de ânimo pronto, servindo de exemplo ao rebanho, consciente de que também sois pastoreados pelo sumo pastor, com certeza, Jorge e os pastores presentes, a incorruptível coroa da glória eterna será uma realidade a todos nós. Amém? Amém. Que assim seja. Que o Senhor abençoe a vida de cada um, a vida da igreja, das igrejas aqui representadas, de cada pastor que aqui está. Vamos orar mais uma vez. Senhor, te agradecemos pela tua palavra, porque ela é viva, é importante, e ela falou mais uma vez no nosso coração. Pai Celestial, que o amor em que Jesus é a tipificação maravilhosa para pastorear o rebanho do Senhor, cale profundamente no coração de cada pastor que aqui está, e que cada igreja aqui representada possa sentir a influência desse amor maravilhoso, num cuidado em que no pastoreio nós possamos ter para com o rebanho que é do Senhor. Pai, ajuda, anima cada pastor que aqui está, e faça com que o teu Santo Espírito e a tua palavra seja uma fonte maravilhosa da alimentação, do apacentar do teu rebanho, em nome de Jesus.